É um prazer abrir essa apresentação desse trabalho muito importante, eu reputo como muito importante para a Codeplan, uma contribuição relevante que nós damos para entendermos as dinâmicas de desigualdade no Distrito Federal, que é uma problemática central que orienta a nossa análise, em particular a da DIPOS, não é? Que se volta muito para essas questões. E esse trabalho é uma inovação porque adapta para a nossa realidade um índice, um indicador que já é amplamente utilizado nacionalmente, internacionalmente, e que nos ajuda a entender, em particular, como é que se dá a desigualdade de oportunidades aqui no Distrito Federal e por região administrativa. É isso? Eu fico contente também de dizer que esse trabalho ele já entra também para a nossa série de textos para discussão, não é? Vai ser lançada hoje à tarde, vai estar disponível, portanto, o trabalho intitulado, não é, Índice de Oportunidade Humana no Distrito Federal, que é o terceiro texto para discussão, além de outros dois que nós já vimos realizados discussões aqui, um sobre ciclovias e um outro sobre gênero, não é, sobre desigualdade de gênero e raça no Distrito Federal. Então, a gente dá aí um pontapé inicial com muita robustez, estudos muito bem realizados, que passam a ser bons exemplos a serem seguidos, tanto pelo público interno da Codeplan, quanto pelo público externo, que também será convidado a contribuir para publicar nessa série que nós estamos desenvolvendo. Então, eu queria parabenizar os técnicos da casa, sob a liderança do diretor da DIPOS, Flávio Gonçalves, e de imediato passar a palavra para dar início à apresentação do texto. Ok, Flávio? Novamente, bom dia a todos. Obrigado pelas palavras gentis, Lúcio. Bem, queria dizer que primeiro, eu queria agradecer aqui a presença do pessoal do Adamo, da Agência Brasília, da Catiana, da Rádio Nacional, do Bruno, da Agência Brasil, né? Agradeço a presença da imprensa, queria desde logo me deixar à disposição para explicar alguma coisa que não tenha ficado claro, que eu acho que vocês são um veículo super importante na nossa ligação com a sociedade, né? E pedir desculpa já se eu for muito acadêmico. Queria também, acho que em primeiro lugar aqui, agradecer essa equipe aqui que está na mesa, a Daniele, a Kelly, o Tiago, acho que me colocaram aqui na frente só porque eu sou chefe, viu? Porque quem trabalhou mesmo foi eles. Porque desde a concepção do trabalho até essa publicação, essa apresentação, um caminho sempre longo e tortuoso ele é percorrido, né? E graças à equipe da DIPOS, esse pessoal que está aqui na mesa, que a gente conseguiu percorrer esse caminho. Eu espero que isso aqui seja um texto de muitos, que a gente venha a falar sobre o assunto. A nossa intenção é atualizar esse índice sempre que os dados da PIDAD ficarem disponíveis por região administrativa. Então, a gente tem um bom indicador de como está progredindo as oportunidades no Distrito Federal. E, a partir desses dados, também realizar discussões em outros fóruns, com outros enfoques sobre as oportunidades, né? Como é que a política pública pode atuar isso, como é que os direitos humanos veem essas oportunidades, como é que a gente pode alterar esse quadro. Tá. Então, eu acho que o primeiro ponto aqui é sempre que a gente fala de Distrito Federal, o pessoal que estuda qualquer tipo de indicador socioeconômico vai falar que, em termos de Brasil, se eles não têm problema, né?
Distrito Federal e Rio Grande do Sul geralmente estão no topo assim, de renda per capita, escolaridade, enfim, redução de mortalidade infantil, expectativa de vida, IDH, no final das contas, né, a gente está lá no topo. Então, alguém podia falar assim, mas o que você está achando de problema no Distrito Federal? O problema do Distrito Federal não é a média. O problema do Distrito Federal é a desigualdade. A média para a gente aqui não fala nada. E a gente procurou para, acho que dar de cara a motivação para o trabalho. Isso aqui é uma foto do Itapuã, né? Do Itapuã. Aqui, a rua que passa no meio ali, chama Rua do Muro. Vamos aqui, agora eu tenho que achar, isso aqui é uma luzinha, né? De cima. Isso aqui é a Rua do Muro. E a gente pode ver aqui uma desigualdade patente, né? Você tem ruas de terra, telhas de amianto, 2 árvores, acho que tem uma árvore aqui. E aqui você tem piscina, terrenos de 500 metros quadrados, arborizados, telhas coloniais de barro, conforto térmico. Essa é a desigualdade do Distrito Federal. Não é nossa em especial, está no Brasil inteiro, a gente reflete a desigualdade do Brasil inteiro, mas aqui ela é bem alta. Um outro indicador que eu acho que é bem palpável é que o salário médio dos 10% mais ricos no Distrito Federal, ele é 25 vezes o salário médio dos 40% mais pobres. Né? 25 vezes. Agora, isso... Essa desigualdade que a gente observa da casa das pessoas, a desigualdade dos salários, ela é fruto de 2 coisas. A primeira, do esforço. Né? Tem gente que se esforça mais e é bastante razoável que essa pessoa tenha retornos maiores pelo aquele seu esforço maior. Agora, tem um pedaço da desigualdade que eu não tenho nenhum controle sobre ela. Puxa, eu dei azar. Eu nasci num lugar que não tem escola, filho de uma mãe analfabeta que não sabe me ajudar a aprender, nasci de uma cor que as pessoas me olham diferente, nasci assim. Que responsabilidade que eu tenho sobre isso? Por que eu tenho que ter um resultado pior do que outra pessoa que nasceu de uma cor mais igual, num lugar que tem uma escola boa do lado, filhos de pais que têm um monte de recurso para investir na educação dele? Né? Então, parece que essa desigualdade de resultado, ela é fruto de algumas componentes que, por natureza, algumas são mais justas que outras. Né? E a gente separa isso em esforço e circunstância. A desigualdade fruto de esforço, ela é justificável. Né? Tem um debate grande, filosófico, se ela é justa ou não, mas ela é pelo menos justificável. A das circunstâncias, ela não é nem justificável. Só porque eu tenho uma cor diferente da sua, não justifica eu ter tido um resultado diferente do seu. Por favor. Eu ia colocar todo um texto filosófico, mas eu acho que essa figura, ela resume muito do que a gente está falando. Né? Você tem debates acalorados apaixonados, né? Do que isso é justo, isso é não justo. Vagabundo, é pobre porque não trabalha. Tá, mas será que todo mundo está na mesma condição para entrar na luta pelos frutos do nosso capitalismo, né? E tem coisa mais injusta, sabe o que é? É lógico que o macaco vai chegar lá na frente primeiro, mas às vezes o elefante, ele se mata, se esfola e consegue subir e chegar em segundo lugar. E sabe o que o elefante fala? Vocês precisam se esforçar, pinguim. Você, foca, precisa se esforçar para poder chegar lá, porque eu cheguei lá. Né? Mas, de qualquer forma, essa diferença
né, de condições, não é justificável que elas determinem quem é que vai estar lá na frente. E o macaco está lá, feliz da vida, dizendo, é mesmo, elefante, ó, o pessoal tem que se esforçar para chegar aqui, né? Eles se aliam. Pois é, até o corvo, né, chegou lá rapidinho. E os dois estão lá, dizendo, a gente está aqui porque a gente se esforça, né? E não, o que me preocupa às vezes é o elefante lá. Eu falei quando a gente discutiu a coisa das mulheres, né? A pior opressão é aquela feita pelo próprio oprimido, né? Por favor, acho que então a gente motivou, né? Acho que deixar claro o que a gente vai falar aqui. Então, qual é o objetivo desse trabalho? O objetivo do trabalho é a gente identificar e medir as diferenças no acesso às oportunidades de desenvolvimento dentro do Distrito Federal como um todo e nas regiões administrativas. A gente tenta ver qual é... Então, nós temos os anjinhos lá no céu que querem descer a terra e nascer, né? Se esses anjinhos pudessem escolher, lógico que eles iam escolher nascer numa bela casa no Lago Sul, filhos de pais brancos, com superior completo, cheios de dinheiro e recursos, né? Mas a gente não pode escolher. Então, será que a gente pode medir um grau de justiça social dentro das próprias RAs e dentro do Distrito Federal, né? Então, a gente vai tentar medir as oportunidades e descontar dessas oportunidades a influência de algumas características. Porque uma coisa, a gente vai ver lá, eu nasci no Lago Norte. Se eu nascer no Lago Norte e eu dei a sorte de nascer na Casa Grande, branco, filhos de pais com escolaridade superior completa e tudo, é uma coisa. Agora, eu posso ter nascido no Lago Norte, filho de mãe analfabeta também, a gente tem bolsão de pobreza. Filho de mãe analfabeta, negro, sem pai em casa, com a baixa renda. Será que eu tenho a mesma oportunidade do outro? Não, né? É isso que a gente vai um pouco medir aqui. Por favor. O nosso primeiro esforço aqui é a gente separar o que é a influência do esforço por a influência da circunstância, né? Eu vejo lá a pessoa está ali na sua bela casa do outro lado do muro, no Itapuã, com piscina, e você vai falar, não, mas isso aqui não é só a circunstância que ela está, isso é o esforço dela, né? Então, para isso, a gente vai usar de um truque. Sabe qual é o truque? A gente vai olhar as oportunidades para as crianças e jovens abaixo de 18 anos. Por quê? Olha, porque a criança ela não pode ser responsabilizada pelo próprio esforço, né? O adulto, sim. O adulto, a gente responsabiliza ele pelo esforço. A criança, não. Então, a gente vai medir o acesso às oportunidades para as crianças. Criança 17, eu estou ficando velho, né? Mas, enfim, para os jovens e crianças, né? Então, quando a gente mede para as crianças, a gente deixa fora a parte de esforço. Ninguém tem que ser responsabilizado pelo seu esforço até os 18 anos. É esse princípio que a gente está partindo. Segundo, a gente usa a pesquisa realizada pela Codeplan, que eu acho que a grande coisa dela é a representatividade por região administrativa. Então, nós usamos os dados da PIDAD 2013 para construir esse indicador. A gente constrói para o Distrito Federal inteiro e para as regiões administrativas. Só para deixar claro, né, o IOH ele vai variar de 0 até 100 pontos. 100 pontos é o máximo. 100 pontos quer dizer, olha, a cobertura é total e nenhuma condição é influente para determinar se você tem acesso ou não a essa oportunidade. Ok? Quais são as oportunidades?
A primeira delas é água tratada. Eu juntaria ela, água tratada junto com saneamento, que é... O que quer dizer isso, Flávio? É eu ter a oportunidade de ter uma vida saudável. Né? Primeira coisa para poder realizar o meu potencial econômico, social, é ter saúde. Né? E a gente coloca esses serviços básicos como condição para que você tenha essa vida saudável. Então, água tratada e o saneamento. A segunda é a eletricidade. Eletricidade aqui, ela quer dizer também acesso a meios de comunicação, por exemplo. Né? Acesso a estar ligado ao mundo. Né? E, finalmente, eu acho que essa é das mais claras que tem como oportunidade, a educação. Né? É o acesso à educação. Não qualquer educação. Né? Há uma educação de qualidade e que te mantenha na escola. Né? E quais as circunstâncias que, se elas forem significantes para explicar o acesso a essas oportunidades, eu vou penalizar aquela RA? Então, olha só, se eu for um menino, ou se a pessoa de referência no meu domicílio for uma mulher, e isso for determinante na probabilidade de eu estar na escola na idade correta, eu vou penalizar esse RA. Se eu ser pobre for determinante em eu ter acesso a água encanada e esgoto adequado, eu vou penalizar essa RA. Então, essas circunstâncias sobre as quais o acesso vai ser injusto, sexo, cor, sexo e escolaridade da pessoa de referência no domicílio, a presença da mãe, a renda domiciliar per capita, o número de moradores do domicílio. E eu coloquei em azul, aqui, a região administrativa de moradia. Por quê? Porque a gente vai calcular para o Distrito Federal inteiro esse índice e a gente vai colocar todas aquelas condições, assim, todas aquelas circunstâncias, né, para ser comparável com a das RAs, e a gente vai depois calcular de novo colocando isso aqui, porque isso aqui também é uma condição, né? Que culpa tem a criança se ela nasceu no Gama, no Plano Piloto ou no Sudoeste? Né? Por favor. Então, esse aqui é o primeiro resultado para o Distrito Federal inteiro. Olha só, a gente tem uma notícia boa. Né? O IOH geral do Distrito Federal, ele gira em torno de 95%, né? De 0 a 100, 95%. Isso aqui mostra para a gente que o Distrito Federal é uma terra de oportunidades. Né? Se a gente for olhar a mobilidade social, né? A família que chega aqui, que tem pai e mãe analfabeto, o menino nasce aqui. Olha, é bem provável que esse menino ele vai ter uma escolaridade, vai estar melhor do que os pais. Nós temos esse trabalho, ele já foi feito para o Brasil inteiro, e o Distrito Federal é o terceiro maior índice de oportunidade humana no Brasil. Então, aqui a gente confirma que Brasília é uma terra Distrito Federal é uma terra de oportunidades. Mas a gente confirma também uma outra coisa, que é o seguinte: quando eu calculo o índice sem as RAs, eu tenho que esse índice é de 95. Quando eu incluo as RAs como condição, né, como circunstância, esse índice cai para 94. Por quê? Porque o índice de dissimilaridade, a desigualdade que eu estou penalizando, ela aumenta. E ela aumenta em 58% quando eu estou falando do acesso à eletricidade. Ela aumenta em 18% quando estou falando em desigualdade de eu ter a idade correta para a escola. Ela aumenta 254% quando estou falando no acesso à água tratada.
a desigualdade aumenta em 113% quando eu estou falando de acesso ao saneamento adequado. Né? Então, as RAs, eu ter nascido numa RA ou em outra, elas determinam essa desigualdade que eu tenho no acesso a esses bens. Por favor. Então, olha só, com a ajuda aqui do pessoal da GEL, né, a gente agora faz esses mapas bonitos. A gente tem aqui o índice calculado para cada região administrativa, para cada oportunidade. Então, primeiro aqui é o acesso à eletricidade. Vamos lembrar que o acesso à eletricidade, o pior deles está em 90 e o melhor está em 100. O que a gente observa aqui? Tem umas coisas bem de localização, né? O centro aqui está muito bem e a região leste também está muito bem para o acesso à eletricidade. Mas o acesso à eletricidade ele é quase universalizado. Tirando aqui o pessoal da Fercal, né? E o CIA aqui e o Gama, né? O outro que a gente calcula é o índice de oportunidade humana sobre a água. O que a gente já observa aqui? Para acesso à água potável, eu tenho uma mancha aqui de baixas oportunidades na região noroeste do Distrito Federal. De novo, o centro está muito bem, obrigado. E uma região também um pouco melhor do que essa região noroeste, mas a leste da cidade, que é muito precária. Aqui tem uma coisa que começa a aparecer. Tem um bairro, dois bairros aqui, que não são bons no acesso à água tratada, que são o Jardim Botânico e o Lago Norte. Vamos lembrar que, quando eu falo do Lago Norte, eu não estou falando só da península do lago, né? Eu estou falando toda aquela parte atrás do Lago Norte. O Varjão está separado, mas tem a parte atrás do setor de mansões, né? Eu estou falando disso também. Do Jardim Botânico, também estou falando de um pedaço perto do São Sebastião, e estou falando de, às vezes, lote que você tem alguém que está ocupando para ocupar o lote, né? Então, a grande surpresa aqui na água, eu acho que é o Lago Norte e o Jardim Botânico. E a mesma coisa acontece com o saneamento. O Lago Norte não é dos piores, mas o Jardim Botânico está nos piores, né? E a educação? Olha, a educação, eu tenho agora a parte oeste do Distrito Federal também oferecendo as piores oportunidades. E na educação, se na eletricidade eu variava entre 90 e 100, na educação eu já estou variando entre 80 e 99. Saneamento ainda é pior, que eu estou variando entre 52 e os 100%. Então, saneamento é das piores oportunidades que a gente tem de distribuição no Distrito Federal. E educação vem depois. Esse mapa, acho que ele é bem ilustrativo. Por favor. Como a gente faz uma média de todos aqueles índices, né? A gente tem o índice de oportunidade humana por região administrativa, e ele é composto primeiro pela taxa de cobertura, né? Como é que é a taxa de cobertura daqueles diversos serviços no Distrito Federal. De novo, aqui, o centro está muito bem, a cobertura varia de 80% nos lugares Itapuã, Sobradinho, Fercal, Sobradinho 2, São Sebastião, até 99,9% em locais como, aqui vai estar Sudeste Octogonal, né? Eu já vou entregar o clímax, né? Qual é o clímax, né? É a pergunta. Qual é o maior índice de oportunidade humana do Distrito Federal? Qual é a região administrativa em que, se o anjinho ele escolher, ele cair aleatoriamente lá, ele tem as melhores oportunidades? É o Sudoeste Octogonal e depois o Cruzeiro,
né? Então, esse centro aqui está muito bom como taxa de cobertura. E a desigualdade? Onde é que estão as maiores desigualdades dentro do Distrito Federal? Olha lá, ó. Sobradinho, Sobradinho 2, Fercal, Varjão e, de novo, o Lago Norte e o Jardim Botânico. Então, apesar deles terem uma razoável taxa de cobertura, mais baixa taxa de cobertura em saneamento, eles têm uma desigualdade muito grande, né? Aqui é Taguatinga ou aqui é Vicente Pires? É Vicente Pires. Taguatinga é boa, a similaridade. Vicente Pires é que o bicho pega na desigualdade. Ou seja, o que é isso aqui? Isso aqui é onde, por exemplo, eu ser negro mais determina o acesso às oportunidades. Aqui é onde eu ser pobre mais determina o acesso às oportunidades. Eu posso ter lugares como o CIA, ou mesmo o Recanto das Emas, Braslândia, em que tem uma baixa taxa de cobertura, mas é pobre, mas é todo mundo pobre. É isso, né? É todo mundo igualmente pobre. Aqui você tem lugares que são ricos, mas não são todos igualmente ricos, né? Então, essa aqui é a dissimilaridade. E, finalmente, o IOH por região administrativa, né? Como eu falei primeiro lá, acabando com o clímax da apresentação, o Sudoeste Octogonal ele tem 99,8 de IOH, ou seja, quase universal o acesso às oportunidades. Em segundo lugar vem o Cruzeiro, aí depois vem o Plano Piloto, a Taguatinga, Lago Sul, né? A gente observa, depois tem que ver uma coisa de localização aqui, né? Você tem uma faixa de baixo índice de oportunidade humana aqui no centro, né? Você tem essa faixa aqui, que não são necessariamente, professor Aldo, as periferias, né? Não são necessariamente as periferias. Eu diria que as periferias nem estão tão mal assim, como oportunidade, né? Mas essa beiradinha aqui é complicada. É uma periferia mais próxima do centro. E talvez a gente esteja nisso com a similaridade, né? Ela seja mais desigual. Acho que eles são as soluções individuais de água e saneamento. Pode ser também. Não, com certeza, Jardim Botânico e Lago Norte, a gente está falando nisso. Água em poço e fossa. Também pode... eu acho que é isso que a gente... Eu acho que o legal da gente ter esses números, né, é que agora a gente pode investigar o que causa isso, né? Esse aqui é um diagnóstico, né? Então, isso aqui, está com febre, né? Tem gente com mais febre do que outros aqui, né? Agora, o próximo passo dessa pesquisa é o que pode estar determinando isso. Será que é a propriedade da terra? Será que é a expulsão das pessoas para as periferias? Será que é uma coisa, legalização da terra? Será que... Enfim, eu acho que é uma coisa locacional aqui, porque me parece que tem um padrão, né? Como? A estrutural está aqui, ó, não é? Aqui, né, estrutural. Estrutural está mal, é um pedacinho quase pequeno, né, mas ele é bem ruim também. Uhum. Tá. Não, e agora, é só como conclusão, né, eu queria deixar que o IH é alto. É alto como todas as medidas socioeconômicas no Distrito Federal. Porém, você ainda tem importantes esforços a serem implementados no sentido de tornar o acesso a essas oportunidades mais igualitário para todos. Ok? Muito obrigado.